Olá, futuro aprovado do SEMAD Goiás! Estamos aqui para a segunda parte da revisão de raciocínio lógico. A sua banca IBFC. Fizemos um pacotão lá da revisão de lógica, né? Agora aqui a gente vai fazer uma revisão da parte de análise combinatória e probabilidade. Essa parte aqui vai ser mais rápida, né? Que o conteúdo é um pouco menos denso, né? Então, para a gente apresentar os conceitos, vou apresentar aqui também alguns exemplozinhos, que aqui é pouco mais de prática, né? Para ficar mais claro aqueles conceitos. Então, pessoal, princípio de contagem. Princípio de contagem é o que? Uma técnica para calcularmos de quantas maneiras decisões podem combinar-se. Ou seja, pessoal, quando o seu examinador vai dar lá algumas opções, vamos supor, tem 5 números e eles querem escolher a partir desses 5 números uma quantidade de possibilidades que eu posso organizar esses números, né? Eles podem organizar apenas, eu só quero em 2 dígitos, 3 dígitos ou 5 dígitos. Então, a análise combinatória, princípio de contagem vem justamente para suprir o quê? Essa necessidade de verificar as combinações possíveis. Claro que você poderia fazer na mão ali, né? Mas, cara, dependendo do que você vai fazer, meu amigo, você vai passar o quê? A semana inteira calculando, vendo as possibilidades. Então, para isso existem técnicas, estratégias, né? Que nós vamos revisar aqui. Então, primeiro de tudo, pessoal, no princípio de contagem, nós temos o quê? O princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Isso mesmo, o princípio multiplicativo é quando nós temos todas as etapas que tem que acontecer necessariamente. Né? Uma coisa tem que acontecer, a outra e a outra. E no aditivo não. Elas são o quê? Opcionais. Ou uma acontece ou outra acontece. Não necessariamente todas têm que acontecer ao mesmo tempo. Vou pegar um exemplo aqui que vai ajudar a relembrar isso aqui. Ó. Então vamos lá. Temos o nosso princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Então, nosso exemplo aqui, vamos supor que você, no seu guarda-roupa, você tem 5 camisetas, 2 calças e 3 sapatos. E você quer saber o quê? O total de combinações possíveis que você pode o quê? Utilizar. Então, o total de possibilidades é o quê? 5 camisetas e 2 calças e 3 sapatos. Veja bem que eu uso a calça, a camiseta, a calça e o sapato, ou seja, esses 3 itens, 3 grupos, né, simultaneamente. Então, por exemplo, camiseta, tenho 5 camisetas e 2 calças. Se eu multiplicar aqui 5 vezes 2, só entre camiseta e calças eu vou ter o quê? 10 possibilidades, né? Só que eu estou considerando também quem? Os sapatos, né? Ou seja, então 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Então, pessoal, se você tem um guarda-roupa com 5 camisetas, 2 calças e 3 sapatos, você tem o quê? 30 possibilidades para você se vestir considerando esses itens, tá? Ou seja, é obrigatório você ter uma camiseta, uma calça e um sapato. Agora veja uma parte do princípio aditivo, que não cai tanto, mas aí você tem que estar atento que pode cair. Por exemplo, que eu vou fazer uma viagem. Eu posso fazer essa viagem de carro, de ônibus, de trem ou de avião. Eu não posso fazer simultaneamente a mesma viagem com os 3, né, pessoal? Não posso. Então aqui nós temos o quê? O princípio aditivo. O princípio aditivo é o seguinte. Então, o total de possibilidades é o seguinte. Bom, se eu for de carro, eu tenho o quê? 6 possibilidades. Mas se eu não for de carro, né? Eu vou ter o quê? 3 possibilidades para ir de ônibus, isso mesmo. Mas se eu não for de carro e nem de ônibus, então eu vou ter o quê? 2 possibilidades de ir de trem. Mas eu não quero de nenhuma dessas. Eu quero ter a outra possibilidade, que é de avião, que é ir pelo menos o quê? Um trecho, né? Então a gente viu aqui, pessoal, por exemplo, de carro. De carro você tem mais liberdade, você pode fazer caminhos diferentes. Ônibus não, você tem que seguir aquelas linhas que estão disponíveis. E de trem ainda é mais limitado ainda, né? Então coloquei 2 trechos, mas muitas vezes não tem nenhum. Mas vamos para o nosso exemplo. E de avião você tem aquele voo que é direto, ou seja, apenas um trecho. Então, como eu não posso viajar utilizando as 3 opções ao mesmo tempo, aqui nós temos o princípio aditivo, ou seja, o total de possibilidades não é a multiplicação, pessoal, é a soma, né? Então aqui temos o 6 com 3, 9, com 2, 11, com 2, com 1, 12, né? Então, o total de possibilidades aqui que nós temos são 12 possibilidades de realizar essa viagem. Isso aqui é o mais básico, né, pessoal, dos princípios de contagem que você tem que estar ligadaço. E agora, permutação, pessoal.
Permutação é o que? É um processo que vai calcular o que? O total de possibilidades de fazer troca de elementos de posição entre si. Ou seja, aqui no caso, pessoal, nós temos ali que organizar os elementos, né? Todos os elementos que eu tenho ali, eu vou ter que organizar ele numa fileira. E eu posso organizar ele de diversas maneiras. Então aqui nós utilizamos o quê? A técnica da permutação, tá? Temos a permutação simples e temos a permutação com repetição. Veja bem, ó, no caso da permutação simples, temos a nossa formulinha, que é Pn, que é igual a n fatorial. Isso mesmo, n vocês lembram lá do fatorial, não lembram? Por exemplo, se nós temos aqui 6 fatorial, é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes, vezes 1. E aí você calcula o que? O valor desse fatorial, que nada mais é que 720, né? E temos o caso da permutação com repetição. Ou seja, pessoal, quando nós temos o quê? Elementos que se repetem, né? Quando nós temos elementos que se repetem, nós temos que dividir pela quantidade de repetição de cada elemento. Vamos aqui para um exemplozinho, ó, questão mesmo da sua banca. Ó, uma pessoa usa como recurso para gerar senhas seguras o embaralhamento aleatório de letras de uma palavra, ou seja, um anagrama. Considere a palavra selado, sobre o número possível de senhas resultantes, excluindo a palavra original. Ó, fique atento, tem que excluir a palavra original. Assinale a alternativa correta. Então, pessoal, aqui nós temos o quê? A palavra selado, e ele quer fazer o quê? Ver as possibilidades de combinações com essas letras. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Vamos contar as letras. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 letras, né, pessoal? Se nós temos 6 letras, então, temos alguma repetida? Não temos nenhuma letra repetida, pessoal. Então, é a permutação de 6, que é 6 fatorial, que vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui é 720. Professor, mas não tem 720, é claro, ainda bem que não tem, meu caro aluno. Se tivesse, você iria errar essa questão. Por quê? Ele diz o seguinte, ó, excluindo a palavra original, ou seja, então o total de possibilidades será 720. Ou seja, a palavra original é o quê? Ou seja, essa sequência aqui das letras, pessoal, é apenas uma possibilidade das 720, né, que você pode formar com essas 6 letras. Então, basta eu tirar essa possibilidade. Então, resultado final, 719 possibilidades. Se não tivesse essa observação, seria 720, mas como tem, né? Agora, outra, de acordo com a bateria, ou de acordo com a bateria não, né? De acordo com a palavra bateria, vamos marcar aqui, ó, palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, palavras com ou sem sentido dessa palavra, corresponde a, perceba, vamos primeiro contar a quantidade de quê, pessoal? Quantidade de letras que nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Isso mesmo, são 7 letras. Agora eu pergunto para você, tem alguma repetida, pessoal? Tem o A, né? O A repete aqui e repete aqui. Então a letra A, ela repete o quê? 2 vezes. Então nós temos aqui, pessoal, mais uma vez, ó, quantidade de anagramas possível, ou seja, ele quer ordenar essas possibilidades diferentes, né? Que a gente pode ordenar essas letras. Então a permutação de 7, a notação é aqui em cima, né? 7, repetição em 2, né? Se fosse 3 letras A, pessoal, repetida aqui, né? Aqui em cima seria 3, né? E vamos supor que se nós tivéssemos outra letra repetida, aí nós teríamos aqui vírgula e a quantidade de vezes que aquela letra foi repetida, beleza? Então vamos lá. Isso aqui então vai ser 7 fatorial sobre 2 fatorial. Pessoal, então a gente pode apenas desenvolver esse fatorial até o 2 fatorial, né? 7, 6, 5, 4, 3 e 2 fatorial. Por quê? Temos aqui 2 fatorial, eu corto 2 fatorial com 2 fatorial. Agora basta resolver essa multiplicação. Então nós vimos aqui, pessoal, relembramos, né,
o caso da permutação, quando você quer o quê? Ordenar, né, a quantidade de elementos, né? Você vai trazer uma ordem ali, ver quantas formas diferentes que você pode utilizar. Lembrando, se você tem repetição de elementos, você tem que utilizar a permutação com repetição, beleza? Vamos dar sequência. Por quê? Agora nós temos a opção, a possibilidade também de fazer combinações por meio de arranjo e por meio de combinação. Nós temos isso o seguinte, pessoal, quando nós não vamos organizar todos os elementos, nós vamos utilizar uma quantidade total de elementos e vamos organizar apenas, pegar esses elementos e organizar em 2, em 3, ou seja, em uma quantidade menor. E aí nós vamos ter uma forma um pouquinho diferente da gente calcular. Pode ser por meio de arranjo e de combinação. No caso de arranjo, pessoal, nós temos a quantidade de elementos, temos aqui que escolher alguns elementos, né? A questão vai dizer quantos elementos que você vai ter que organizar. E uma coisa importante, pessoal, a ordem importa. Sim, a ordem importa. Por exemplo, se eu quero criar uma senha ali de 2 dígitos, né, onde eu posso utilizar os números de 0 a 9. Então, por exemplo, se o primeiro algarismo, o primeiro dígito eu colocar 1 e o segundo eu colocar o 2, é um número, né? O número 12. Agora, se eu colocar o primeiro 2 e o primeiro 1, perceba que eu só inverti a ordem, né? É outro número, é 21, ou seja, a ordem, ela importa. Então, se a ordem importa, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que utilizar o arranjo. A gente vai ver que na combinação é diferente. Tanto faz um elemento estar numa posição ou estar na outra, ele não vai alterar. Mas no caso do arranjo, sim, beleza? Nós vamos ver exemplos aqui também. Existe também, pessoal, um outro tipo de interpretação do arranjo, que é o quê? Eu tenho uma população, e dessa população eu pego um grupo, ou seja, uma amostra, onde cada elemento dessa amostra vai ter uma função diferente. E essas funções podem ser o quê? Atividades diferentes, pode ser locais diferentes, horários diferentes e tipos diferentes. Por exemplo, eu tenho ali uma quantidade de 10 pessoas, e eu tenho, dessas 10 pessoas, eu tenho que organizar ali 2 pessoas para trabalhar no turno no período da manhã e 2 pessoas para trabalhar no período da tarde. Observe que nós temos os turnos, seriam as funções, né? Os turnos são diferentes. Então, se uma pessoa está no turno da manhã e ela está no turno ou ela está no turno da tarde, perceba que existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Então, aqui a gente usa o arranjo. Agora, se nós tínhamos apenas um turno, ou seja, só o turno da manhã, ou o turno integral, né? Aqui você não tem diferença, né? Então, a pessoa vai trabalhar ali o tempo todo. Aí a gente utilizaria combinação. Então, vamos lá, pessoal. Pegar aqui um exemplo, né? Ou seja, uma questãozinha aqui, ó. Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor o quê? 4 livros de maneiras distintas, sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que representa corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Isso, pessoal. Então, veja bem, temos aqui, primeiro de tudo, a quantidade de espaços, são o quê? São 10 espaços, né? E temos a quantidade de livros, que são o quê? São 4 livros. Normalmente seria o contrário, né? A gente teria o quê? Vamos por 10 livros e 4 espaços para alocar. Ficaríamos sobrando livros. Mas a gente sempre vai pegar o maior, pessoal, considerando como o nosso total de elementos, ou a nossa população. E o menor vai ser o quê? No caso, aqueles que vão ser escolhidos, né? Quantidades que vão ser escolhidos, ou seja, que vai ser a nossa amostra. Então aqui, pessoal, só faltou apresentar a formulinha, né, pessoal? Isso, a formulinha do arranjo, nós temos o quê? NPAP, ou pode ser assim, NPAP. E a fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial, beleza? Então, pessoal, o maior, ele sempre vai ser a nossa amostra, né? Nossa amostra, desculpa, a nossa população, os nossos elementos. E o número menor vai ser o quê? A amostra, vai ser a nossa escolha. Normalmente, aqui dá a entender, né? Ou se eu for encaixar os livros, né, nos 10 espaços, seria o contrário. Não, mas para você resolver a questão, você vai considerar dessa forma. Então, vamos lá. Arranjo de 10, 4 a 4. Então, é o quê? Vocês lembram do esqueminha para a gente resolver aqui rapidamente um arranjo, pessoal? Basta a gente fazer o seguinte: 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Por quê? Ó?
temos 4 aqui, né? São 4 repetições, a gente considera apenas 4 números. Mas por que isso? Ó, vou botar aqui no 6 fatorial. Qual que era a parte de baixo, pessoal? Teria que fazer o quê? N menos P, ou seja, 10 menos 4 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E embaixo, 10 menos 4 é o quê? 6 fatorial. Então, eu elimino. Então, lembre-se, no arranjo, pessoal, você vai pegar o quê? O primeiro aqui, o 10, que é a nossa população, e aí você vai colocar quantos dígitos for o quê? O que tiver representado aqui. Então, seriam 4 dígitos, né? Ó, sobrou esse aqui, ó. Ó, 10, 9, 8 e 7. Eu poderia pular essas duas etapas, só vir direto para cá, ó. Temos aqui, ó, o 10 e temos quantos dígitos? 4, né, pessoal? Então, são 4 números que a gente vai fazer multiplicação, tá? E aí, então, essa multiplicação, pessoal, nada mais é do que 5.040. Resposta certa, letra B, beleza? Vamos lá para outro exemplo, pessoal. Ó, perceba aqui, ó, um processo seletivo, a empresa irá contratar um gerente e um atendente. Ó. Temos aqui, ó, funções diferentes. Entre 20 pessoas que se inscreveram. Quantos modos diferentes o dono da empresa poderá efetivar, considerando que os candidatos possuem currículos semelhantes? Então, primeiro, nós temos aqui a população. Depois, nós temos a partir dessa população. A população é quem, pessoal? São 20 pessoas. Então, eu vou pegar uma amostra, ou seja, são 2 pessoas, né? Porque temos um cargo de gerente e um cargo de atendente, né? Então, a partir dessa população, eu vou pegar uma amostra, apenas 2 pessoas, para ocupar esses cargos. Então, quantas maneiras eu posso pegar essas 20 pessoas para ocupar esses cargos? Considerando o quê? Que possuem currículos semelhantes. Então, a gente utiliza quem? A formulinha do arranjo também, pessoal. Isso mesmo. E aí, vocês lembram a fórmula direta? Isso mesmo, a gente primeiro ó, vai colocar aqui o 20, que é a nossa população. Vamos colocar apenas quantos números? Apenas 2, né? Então, 20 vezes 19. Isso daqui será igual a 380. Isso mesmo, pessoal. Então, essas são basicamente as 2 formas que você tem que avaliar. Então, primeiro você tem que avaliar se tem funções ali, né? Diferentes, né? Ou seja, se não tiver funções diferentes, você tem que avaliar se a ordem vai importar da forma que você for alocar aqueles elementos ali, beleza? Agora vamos para combinação, pessoal. Combinação já deu spoiler, né? É onde o quê? É a mesma situação semelhante do arranjo, só que aqui o quê? A ordem, ela não vai importar, ou seja, tanto faz eu colocar o elemento na primeira posição, na segunda, ou inverter a posição deles, não vai importar. E quando nós temos atividades, funções, elas serão exatamente iguais, tudo igual. Normalmente, o seu examinador ele não vai especificar. Quando ele especifica funções, aí sim você vai trabalhar com arranjo. Quando ele não especifica, você vai trabalhar com combinação. É lógico que você sempre tem que avaliar o contexto da sua questão. Então, vamos lá, pessoal. Combinação. Temos os mesmos elementos, onde nós vamos escolher, e a ordem não vai importar. E mais uma vez, uma população se tira uma amostra, né? E aqui vai ser tudo igual, ou seja, não importa se a atividade vai ser a mesma, o local vai ser o mesmo, os horários vão ser o mesmo, ou tipos também vão ser o mesmo. E a nossa formulinha é o que? Combinação NP-AP. Perceba que o único item que a gente acrescentou foi o quê? Foi o P aqui, né? Essa parte aqui, se você for ver aqui, isso aqui é apenas a do arranjo, né? Onde foi incluído esse elemento aqui na forma. Então vamos para o exemplo. Num processo trabalhista, pretende-se formar uma comissão composta por 2 advogados e 3 representantes. Olha, já temos aqui o nosso princípiozinho fundamental aqui da multiplicação, ó. De uma empresa. Se há 6 advogados para serem escolhidos e 9 representantes da empresa, então o total de comissões distintas que poderão ser formadas nesse processo será D. Então vamos lá, pessoal, temos aqui o grupo de advogados e o grupo de representantes. Então, percebam que nós vamos ter que fazer o quê? 2 combinações, exatamente, nós vamos fazer 2 combinações e vamos usar o princípio da multiplicação na contagem, né? Então veja bem, os advogados vai ser uma combinação.
Por que combinação, pessoal? São o quê? Ó, dois advogados, né? Não importa a posição do advogado, você vai ser o primeiro ou o segundo escolhido, não fazer diferença. Então, são quantos advogados? Temos 6 advogados para o quê? Compor 2 vagas na comissão. Beleza? E de representantes, pessoal, também vai ser a combinação, porque temos 3 representantes, não importa a ordem, né? Ou seja, temos 9 representantes para ocuparem 3 vagas, e agora a gente vai resolver isso daqui. Então, como é que a gente faz? Ó, no caso, uma resolução direta, pessoal, da combinação, é a gente fazer o seguinte, a gente vai passar a barrinha, vamos colocar aqui o 6, vamos colocar aqui embaixo o 2. E agora, eu vou ver quantas vezes que eu tenho aqui. Eu tenho o número 2, então vou colocar 2 números multiplicando em cima e 2 números multiplicando embaixo. Então, depois do 6 vem o 5, depois do 2 vem o 1. Beleza? Agora ficou fácil, né? Isso aqui é 30 dividido por 2, que vai ser 15. Isso mesmo, vai ser 15. E o de baixo, pessoal? A mesma coisa. Opa, canetinha sensível. Ó, então temos aqui a nossa barrinha. Vamos colocar o 9 e vamos colocar o 3. E agora, pessoal, temos o quê? O número 3 embaixo. Então são 3 números multiplicando em cima e 3 números multiplicando embaixo. Né? Então, 9 vezes 8 vezes 7, 3 vezes 2 vezes 1. Isso mesmo, podemos já simplificar aqui, ó, o 3 com 9, ou seja, 9 dividido por 3 é 3, e 8 dividido por 2 é 4. Então, vamos reescrever aqui, ó, 4 vezes, 3 vezes 4 vezes 7. Quanto que vai dar isso, meu caro aluno? 3 vezes 4 é 12, vezes 7, 84. E agora, pessoal? Agora, para a gente encontrar o total de comissões distintas, perceba que eu tenho que o quê? Selecionar 2 advogados e 3 representantes. Então, o princípio da multiplicação. Então, o total de possibilidades vai ser a combinação 6, 2 a 2 dos advogados, vezes a combinação dos representantes, que é 9, 3 a 3, né? Ó, perceba, aqui, advogado, e aqui o que? Representante. Então, pessoal, nós encontramos aqui, ó, então, dos advogados, a combinação de advogados são 15 possibilidades, né? E dos representantes são 84 possibilidades. Agora basta a gente resolver quem? Esse cálculo, ou seja, 15 vezes 84 é 1.260. Resposta certa, letra E. Beleza, pessoal? Aqui eu trouxe, né, porque dessa forma, porque você poderia pensar, são atividades diferentes, né? Mas percebam que qual que é a diferença, pessoal? Que aqui nós já temos 6 advogados e 9 representantes. Se ele tivesse dito, por exemplo, são 6 com 9, né, dá 15. Se ele tivesse dito 15 pessoas para ocupar 2 advogados e 3 representantes, aí sim seria um arranjo, né? Mas como ele diz aqui, ó, ele diz uma população de advogados, uma população de representantes, vamos ter uma amostra de advogados e uma amostra de representantes. Então aqui a gente utiliza a combinação. Beleza? Então, pessoal, finalizando essa primeira parte de princípio de contagem. Agora falta quem? Falta a probabilidade. Isso mesmo, pessoal. Probabilidade. A gente sempre vai ter o quê, pessoal? Dentro de um conjunto total de possibilidades, eu quero apenas ver qual que é a chance, né, de apenas de alguns eventos ocorrer. Então, o que a gente pega? A gente pega aqueles elementos que a gente quer que ocorra e divide pelo total possível, que a gente vai ter o quê? A nossa probabilidade. Temos aqui, ó, então probabilidade nada mais é que o número que mede a chance de um evento acontecer, que é expresso por essa forma, ou seja, o número total de casos favoráveis, ou seja, o número total de casos que eu quero, né, dividido pelo total. E aqui, pessoal, nós temos uma escala, né, onde a escala ela pode ser de 0, ou seja, a probabilidade pode ser de 0 ou de 1, ou então 0% e 100%.
Pessoal, quando eu tenho aqui, no caso aqui, na estatística, quando eu falo a probabilidade de 1 ou de 100%, eu tenho um caso de evento certo, ou seja, sempre vai ocorrer. Da mesma forma, quando eu tenho uma probabilidade igual a 0 ou 0%, esse é um evento impossível, ou seja, a chance de ocorrer não existe, beleza, pessoal? Não existe. E no meu termo aqui, pessoal, nós temos o seguinte: entre 100% e 0%, a metade é o quê? 50%, né? E no caso da forma decimal, eu posso representar também por 0,5. Então, na sua questão pode estar tanto assim na forma decimal ou na forma percentual. Agora, na observação, pessoal. Se a minha probabilidade estiver entre 50% e 100%, nós temos um evento provável, beleza? E se eu tiver entre 0 e 50%, isso aqui é um evento improvável, tá bom? Então, veja bem, evento certo apenas quando é 100%, impossível quando é 0%, provável acima de 50% e improvável abaixo de 50%, beleza? Vamos então para a resolução de questões. Maria pegou um dado com 6 faces numeradas, ou seja, de 1 a 6, e jogou quantas? 2 vezes ao chão, anotando o número de faces voltadas para cima em cada jogo. Se a chance de ocorrência de cada face é a mesma, então a probabilidade que a soma das faces anotadas por Maria seja maior que 10 é igual a... Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ele vai jogar 2 vezes esse dado. Então a gente tem que identificar primeiro o quê? Os casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis, pessoal? Ó, a soma, temos aqui então o primeiro dado que eu posso jogar e o segundo dado que eu posso, que eu vou, e a segunda vez que eu vou jogar. Ou seja, eu vou ter 2 resultados. Então no primeiro resultado, quais são as possibilidades dos casos favoráveis? Então a primeira ser 5 e a segunda ser 6, beleza? A segunda possibilidade é o que? A primeira vez ser 6, a segunda 5, e a terceira possibilidade é ser 6 em ambas as jogadas, né, pessoal? Então, por quê? Ele quer justamente quem, pessoal? Que a soma das faces seja maior que 10, ó. Soma das faces anotadas maior que 10. Então, se for 5 e 5, 5 e 5 é exatamente 10, né? Não é maior que 10, então não entra, beleza? Então, número de casos favoráveis, temos apenas o quê? Essas 3 possibilidades. Então, nosso número de casos favoráveis são 3. E o total de possibilidades, pessoal? Bom, total de possibilidades, né? Nós temos o quê? Que na primeira jogada pode ser 6 e na segunda jogada pode ser 6. Olha o princípio aqui da multiplicação, tá? Então, então, eu jogo a primeira e jogo a segunda. Então, na primeira possibilidade pode ser de 1 a 6, ou seja, temos 6 possibilidades. E na segunda temos também 6 possibilidades. Então, pessoal, chegamos aqui, ó. A nossa probabilidade vai ser igual a 3 sobre 6. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, vai ser 3 dividido 6 vezes 6, 36. Se eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, nós vamos chegar a 1 sobre 12. Então, a minha probabilidade, nesse caso, é de 12. Resposta certa, letra C. Beleza? E agora, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa revisão, Marcos esqueceu sua senha do cartão de crédito formado por 3 dígitos numéricos sem repetição. Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é igual a 5, ou seja, ele já me diz aqui, ó, o primeiro número é 5. A chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa é. Então vamos lá, pessoal. Vamos avaliar, primeiro de tudo, qual que é o número de casos favoráveis? Ele já diz aqui, ó, uma única tentativa, ou seja, ele tem que acertar jogando apenas uma vez. Então o número de casos favoráveis eu já sei que vai ser 1, apenas um caso favorável. Ele não tem outra opção, tá? Então vamos lá. A senha ela é composta por 3 dígitos, onde ele diz que o primeiro dígito é o quê? É o número 5. Isso mesmo, é o número 5.
E os restantes, observe que os 3 dígitos, eles não podem ser repetidos. Ou seja, aqui o segundo dígito não pode ser 5, nem o terceiro, porque o primeiro já é 5, né, pessoal? Então, o primeiro, temos apenas uma única possibilidade. Qual que é a possibilidade do segundo? Bom, nós temos, na realidade, são 10 dígitos, né, de 0 a 9, só que o 5 não tem, já foi incluído aqui, eu não posso considerá-lo. Então, a quantidade de possibilidades que nós temos aqui, no segundo dígito, são 9, né, 9 números. E no último, pessoal, serão 8, porque eu não posso repetir o número aqui. Então, vamos supor que aqui é o número 4, tá? Então, se aqui é o número 4, perceba que aqui não pode ser nem o 5 e nem o 4. Então, em vez de ter 10 possibilidades, eu vou ter apenas 8, beleza? Agora, pessoal, basta a gente resolver isso aqui, né? Que temos a multiplicação. Então, aqui a parte de baixo, que é o total de possibilidades, é 1 vezes 9 vezes 8. Ou seja, pessoal, isso aqui é 1,72. E 1 dividido por 72, pessoal, isso aqui vai dar aproximadamente 0,0139. Isso mesmo, que isso aqui também pode ser representado como 1,39%, ou seja, resposta certa, letra E. Fique sempre atento, pessoal. Você tem que identificar separadamente quais são os casos favoráveis e o total das possibilidades. Muita gente poderia fazer aqui o seguinte: total de possibilidades, então eu vou fazer aqui 10 vezes 9 vezes 8, são total, e o número de casos favoráveis seria 9 vezes... Não, analise bem a sua questão, observe bem, a primeira já tinha sido escolhida, então ele só tinha mais duas opções aqui, né? Apenas essas etapas aqui para ele definir. E ele disse aqui, ó, que apenas uma única tentativa, que era o quê? Ou seja, ele tem que acertar apenas uma vez, tá? Uma vez dentro as possibilidades que restaram, beleza? É isso aí, pessoal. Fizemos aqui a nossa revisãozinha também de análise combinatória e de probabilidade. Se você estudou bastante, você se preparou, meu amigo, isso aqui para você foi tranquilo, né? Foi mamão com açúcar. Só deve ter reforçado alguns conceitos, que é a ideia agora. E agora, pessoal, é só você relaxar e fazer sua prova bem tranquilo, com calma, que você vai conseguir passar no seu concurso. E para você que não é aluno do Soma ainda, meu amigo, venha fazer aula com a gente, pessoal. Venha fazer aula com a gente, que lá os professores são top, beleza? Lá a gente esmiuça todo o conteúdo, faz o passo a passo, fazendo exercícios, para que o aluno chegue a sua tão sonhada aprovação em concurso público. Então é isso, eu fico por aqui e te aguardo no Soma, se você ainda não é do Soma, e sucesso para você que fez o Soma e passa no concurso do SEMAD Goiás, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até mais.